Essa semana, os governadores aceitaram uma segunda proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda para a renegociação da dívida dos estados. Em linhas gerais, o novo acordo prevê a suspensão do pagamento pelos próximos 6 meses e o alongamento da dívida em 20 anos. Em contrapartida, os governos estaduais se comprometeram a limitar o teto de gastos pela inflação, como pretende fazer o governo interino. Isso depende ainda de legislação. Conversa comigo a economista e especialista em gestão pública, Eulália Alvarenga, ex-coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida. Bem-vinda, Eulália. Obrigada, Vivian. Eulália, esse novo acordo de negociação, ele resolve a situação dos estados? Mais uma vez, estamos protelando de resolver por todo sempre esse problema da dívida dos estados. Parece que a União quer continuar com os estados nas suas mãos e sempre ter aquele poder de ação, de barganha com os governadores, e que cabe a gente até questionar que federalismo é esse, né? Porque os governadores passam a ser gestores de províncias, né? Porque eles não têm nenhuma liberdade de gestão. Qual que seria a alternativa? Você está dizendo que a resposta é, então, que isso não resolve a situação dos estados, não é? Sim, nós vamos... Isso vai só alongar, não é? Sim, o que vai acontecer? A gente vem discutindo essa dívida há muito tempo, a gente sabe a origem dela, que a gente já falou em tantos programas aqui da TV Assembleia, que essa dívida não é uma dívida que foi feita para atender a população, foi para salvar os estados daquela situação da década de 90. Então, geralmente estão falando... Que tinha a ver com má gestão. Com má gestão, esse saneamento dos bancos, os títulos do tesouro, a inflação galopante, porque às vezes eles falam, às vezes a gente escuta alguns analistas falando que os estados são perdulários e que essa dívida com a União vem daí. Não, essa dívida da União a gente tem que separar bem. Os estados, realmente a gestão pública no Brasil precisa de ser discutida seriamente. Mas essa dívida com a União foram aquelas dívidas assumidas na década de 90 e não foi colocado nenhum centavo da União nesse período. Mas é só uma provocação, mas não é justamente porque eram governos perdulários? Sim, era naquela época, mas os governadores que estão pagando essa dívida, eles não receberam nenhum centavo dessa dívida com a União. Então, o problema é esse. Não quer dizer que as gestões hoje também, a gente pode bater palma para as gestões que aconteceram depois da década de 90, né? A gente vê muito desvio, a gente vê aí obras que a gente até discute obras da Copa, qual é o legado da Copa que foi deixado pelo nosso país, a não ser dívidas, né? Então, o que acontece? Essas dívidas, elas não foram nessas dívidas que chegam hoje a mais de 476 bilhões até abril de 2006, elas foram iniciadas em 99, elas foram só, quando juntou, 99, Minas é 98, mas quando juntou todos os estados, eram 93 bilhões. Então, é uma dívida que que cresceu por ela mesma, porque se tivesse aporte de recursos da União para os estados durante esse período, não entrou um centavo da União. Antes da gente avançar na questão da negociação da agora, eu queria fazer uma outra provocação. E aí, como é que fica? Tá, tudo bem, você disse que 93 milhões, agora são 400 e tantos milhões. Quer dizer, os estados continuam muito endividados, mas o fato é que o governo federal, ele é credor, a União é credora, não é? Mas se a União liberar os estados da dívida, ela faz como com as dívidas dela? Não é? Quer dizer, alguém tem que pagar. O sistema está aí para cobrar. O sistema não vai mudar. Mas não pode a União ser agiota em cima dos estados. Para você ter uma ideia, chegou há alguns anos que a União cobrava 20% dos estados,
entre juros e correção monetária, e emprestava pelo BNDES a 6. Imagina, você, que é uma federação, para o seu filho, você cobra 20% e para o seu vizinho, mesmo, e para o seu vizinho, para a cidade. Mas existe uma coisa do sistema que impõe também, não é, a União esse jogo. Aí é o questionamento. Não é só uma relação, digamos, que tem esse cunho quase moral. Não, aí, né? tem o cunho moral, mas tem o cunho também que essa parte do sistema, essas dívidas que os estados pagam, todos esses recursos que os estados pagam mensalmente à União, ele vai diretamente para a União pagar a dívida dela. Mas apesar de pagar um dos juros mais altos do mundo, é bem menor do que ela cobra dos estados. Por isso que teve a renegociação da Selic. Só que... Quer dizer, essa negociação podia ser melhor. Podia ser melhor. E agora o que aconteceu? Essa capitalização, e está na mão da União também, todas as políticas mais importantes que afetam os estados, como a política monetária, política cambial, política fiscal. A União, com isso, vai, além de reter os recursos da sociedade, vai impor a esses estados essas dívidas tão altas. O que acontece? Ainda mais agora que a União está na situação que está, né? É bom lembrar que o governo central está numa situação seríssima, não é? Política e econômica. Nós estamos no país... Então não é muito fácil de... digamos, aliviar para os governadores nesse momento. Mas acontece que sempre vem esse discurso porque nós deixamos chegar nisso. Porque os nossos políticos, eles veem a gestão pública dentro do período deles, de 4 anos. Eles não pensam o país para daqui 10 anos, daqui 20 anos. Por que a União continua pagando os juros mais altos do mundo? Por que ele não enfrenta isso? Por que ele vai cobrar do Estado? Mas tem bala na agulha para enfrentar? Tem, a quem lógico. Estaria enfrentando? Ao sistema financeiro internacional. Também. Mas o Brasil tem essa bala na agulha porque nós não somos qualquer país. Nós somos a 9ª economia do mundo. Nós temos, agora, você vê que onde estão indo nossos recursos? Você vai ver as lava-jato, estão os recursos espalhados aí, cada dia uma parte de os custos das obras públicas. Então, só mudando. Então, aconteceu isso no início da década, nos anos 90. Os estados continuando a pagar essas dívidas deles, que não entrou um tostão, podemos falar assim, de recursos da União, ele vai pagando uma dívida que tem juros sobre juros. E foram, a partir Isso foi, inclusive, questionado, né? Pelo Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, nós temos, a partir de 2010, começou uma grande renegociação com a sociedade civil, das assembleias, e nessa época a gente estava falando que a dívida era impagável, que ela vai impactar. Agora, só para a gente trazer para agora, que é o objeto, a gente volta a falar de renegociação da dívida, justamente porque os estados estão numa situação calamitosa, o país todo está numa situação econômica muito séria, os estados que já vinham muito endividados estão com a faca no pescoço e com uma série, no caso de Minas Gerais, por exemplo, os servidores estão com os salários, a folha de pagamento está escalonada, não é? E só para dar um exemplo dos muitos problemas. Eu queria saber o seguinte, esse alongamento, um dos aspectos é o alongamento que está no acordo, é o alongamento da dívida. Neste momento, que tipo de alívio vai trazer para os estados? A questão da folha... Vai dar um alívio para os estados, porque o alívio é o seguinte, a carência de pagamento da dívida vai suspender até dezembro de 2016, mas limitada a 300 milhões para os demais estados e a 400 milhões para o estado de São Paulo. Minas paga de 400 a 500 milhões dessa dívida mensal. Isso é mensal. Por que que... Então, em vez de pagar 500, vai pagar 200. Vai depender o quê? Da receita líquida real dela. Porque está baixando. Nós estamos em recessão, o ICMS está caindo, então a receita líquida real de Minas está baixando. E o que quer dizer isso?
como a dívida de Minas, ela paga mensalmente sobre isso, ela está aumentando muito mais do que ela está pagando menos porque o que paga está atrelado ao que ela arrecada. Isso. Não é? Está arrecadando menos, está pagando menos, a dívida continua aumentando porque lá só crescendo. Ela é capitalizada, ela é juros sobre juros sobre juros. Essa capitalização de juros sobre juros que foi a decisão liminar concedida no Supremo Tribunal Federal para os 11 estados. Então, esse alongamento, ele é uma faca de dois gumes. Você dá a solução imediata, mas traz... Sim, consequências futuras, gestões futuras. Por isso que eu coloquei no início que até agora nenhum governo enfrentou esse problema da dívida de frente. Por quê? Vamos ficar pagando menos até dezembro de 2016. Só que não está parada a nossa dívida, ela está crescendo juros sobre juros, até depois ela vai ter de começar a pagar essa parte. É bem verdade que não é mais aquele juro que nós estávamos pagando antes. Sim, agora foi feito uma... Está a Selic nova regra, capitalizada. Né? Sim. 4%. O IPCA mais 4% ou Selic que for menor. Mas está capitalizado, juros sobre juros, que é a liminar. O que foi acordado entre os governadores? Acordado porque às vezes a gente vê, para isso tornar realidade, muito dessas propostas que foram acordadas precisa de emenda à Constituição, uma PEC. Tá? No acordo deles é só acordo e amanhã está colocado de acordo, esse acordo, não. Então seria... Os governadores disseram, não, nós aceitamos, mas depende agora de passar no Congresso, é isso? Sim, mas nem todos, porque, por exemplo, Minas, eu não vi falando claramente o governo de Minas que se aceitou, porque ele está com liminar no Supremo. E se ganha liminar? Apesar da tendência de análise, é que o Supremo vai manter essa capitalização. Então, essa carência da agora até dezembro vai dar um alívio de caixa para quê? Para pagar os funcionários, para pagar as despesas prementes da sociedade mineira. O caso do Rio é complexo por causa das tantas Olimpíadas como a Copa. Mas também porque o Estado tinha os royalties do petróleo. O petróleo está embaixo, os royalties estão menor. Você não vê agora, ninguém discutindo mais, brigando pelos royalties do petróleo. Já mudou a linha. Parte da negociação, Eulália, essa negociação tem uma contrapartida. Sim, sim, vários condicionantes. A principal delas é que os governadores adotem, não é? O novo regime fiscal que foi colocado. Que é a proposta do limite do teto de gastos pela inflação. Isso, não é? do ano. E isso está no Congresso, não é? É uma PEC que tem que ser votada e vai ser adicionada à PEC o compromisso dos governadores. Sim, inclusive... Eu queria que você falasse das consequências, do que significa isso para os estados, especialmente para Minas Gerais. Só para terminar a parte da carência, então a partir de janeiro vão pagar 5,5 sobre a parcela. Isso vai subindo de mês em mês até 24 meses. Tá. Isso de janeiro de 2017. Se conseguir isso, essa aprovação nessa discussão de ontem, porque até agora, como dizem, amanhã pode ter... Os municípios já começaram a gritar, porque vários municípios vão ser impactados, aliás, vários não, eles vão ser impactados por isso, e município nenhum participou da reunião. Então, assim, a federação... Eles vão ser impactados por quê? Por causa o que eu vou explicar das condicionantes que você falou da parte de saúde. Então, vamos a Então, vamos terminar os 24 meses. Aí, você vai ver, para os estados aderir a esse programa do Temer, do renegociação, eles têm que tirar as ações da justiça. Então, você não vai saber qual é uma condicionante. E aí, você vai ver, aí vai falar que o custo para a União será de 20 bilhões esse ano, 15 nos outros 2017 e 2018. Isso é custo? Isso não é custo. Ela deixará de receber por esse período, mais um dinheiro que está super corrigindo até fora das regras do mercado. Então, vamos às condicionantes. Então, as condicionantes dessa PEC, ela é muito impactante na administração pública. Primeiro, as despesas só poderão crescer
de acordo com a inflação do ano anterior, tal como o projeto que foi Então, enviado. por exemplo, se estivesse valendo em 2016, só para o telespectador ficar claro para ele, qualquer despesa, qualquer gasto considerado gasto público só podia ser aquilo que já gastou mais os 9,3%. Da inflação que foi 2015, do ano IPCA né? do ano passado. Se estivesse valendo em 2016. O que é o importante que eu vejo, assim, que é terrível? Hoje tem aquelas verbas carimbadas para educação e saúde, para os municípios, para os estados, né, e para a União na educação e a saúde. Quando eles... As verbas carimbadas 12% para a saúde, 25% para a educação. O estado é 12% para a saúde, 25% para a educação. Os municípios é 25% para a educação e 15% para a saúde. A União para a educação 18% e para a saúde é uma fórmula mais complexa. Então, esses valores, os gastos com a saúde e a educação, a União vão ser corrigidos somente pela variação da inflação do ano anterior e não mais pela receita de impostos. Isso vai ter porque vai muito grande. Num período, Vivian... E por isso que os municípios estão reclamando? Vai afetar muito na saúde. E numa situação de alto desemprego, nós temos... Segundo, né, os dados no final de abril, era 10.500.000 pessoas procurando emprego, não era pessoas desempregadas. Como é que isso está relacionado? Por quê? Essas pessoas que estão perdendo emprego, a gente vê classe média e pais de família perdendo emprego, eles têm uma carência. Geralmente as empresas têm plano de saúde. Eles têm uma carência de 6 meses, mas depois eles vão ter demanda no SUS. Eles vão tirar os filhos da escola, vai ter demanda na educação. Numa época que o governo vai diminuir os recursos para a saúde e para a educação. Então, assim, isso vai impactar demais na parte dos direitos, né, da sociedade. Agora, por outro lado, a questão de folha de pagamento que está ameaçada, que é uma ameaça imediata, você acredita que vai tirar os estados dessa iminência de não poder pagar? Sim, né, de não poder dar um refresco, né? Porque se eles não resolver a parte tributária, porque não é a dívida dos estados, é um problema tributário que não se resolve, é um problema de gestão que não se resolve. Por exemplo, que eu estava conversando, o problema do Rio, ele se baseou, o estado do Rio, nos royalties do petróleo. O petróleo caiu. Quantas isenções ele deu para as empresas que até impactou a economia do sul de Minas, né? Juiz de Fora, as empresas saíram, as empresas foram para o Rio. Então, aí é muito fácil. Eles começam a ter essas gestões que são realmente temerárias e vai impactar onde? Na população. Agora, a curto prazo, você acha que com esse refresco tem pelo menos capacidade de melhora de investimento? Não, eu creio que não vai ter dinheiro para investimento. Não vai ter dinheiro para investimento. E aí, a parte mais séria das condicionantes que a gente poderia falar também, desse programa Novo Regime Fiscal que o governo Temer mandou para o Congresso Nacional, que é o PEC, não vai poder, eu vou até dar uma olhadinha para não esquecer, conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de serviços públicos, salvo aqueles que foram decididos, né, sentença judicial por determinação legal, criar emprego, cargo, função que aumente de despesa, admitir pessoal de qualquer tipo, né, qualquer título, inclusive só por aposentadoria, quando tiver vacância. São bastante recessivas. Não vai poder realizar concurso público. Então, assim, vai restringir o máximo e o Estado nessa situação. Então, a gente tem que resolver o nosso problema tributário, o problema de gestão e o mais importante, se realmente nós somos uma federação, se vamos cumprir a autonomia dos estados e dos municípios que está na Constituição. Né? Agora, Eulália, você esteve por muito tempo na Auditoria Cidadã da Dívida. Continuo ainda como simpatizante, não estou só na coordenação, essa parte toda, concordo plenamente com o que a auditoria propõe, é mais por um problema pessoal mesmo que eu saí. Agora, a auditoria... E os auditores, em geral, auditores fiscais, eles têm de estados e também da União, eles têm uma defesa, né?
pelas mudanças nas regras, Sim. né, como você havia colocado. Por que você acha que entra governo, sai governo, não tem ninguém interessado em auditar a dívida pública? Aí você vai perguntar quem paga a banda, né? Como são eleitos. Aí você pode ver, ou começou a clarear quem banca, né? A parte dos políticos, dos partidos, quem banca. Então, eles não têm interesse de auditar. Você começar a auditoria, eu falo que é um novelo. Eu trabalhei com 30 anos com auditoria, é um novelo. Você pega o novelo, você vai puxando o fio, você não sabe aonde você vai chegar. Então, nós temos dois movimentos muito fortes no Brasil, que estuda essa dívida pública. Uma é a auditoria, que eu fiz parte da coordenação em Minas, do Conselho Político Nacional, que defende que seja auditada essa dívida para depois pagar o que deve. Tem a FEBRAFIT, que é a Federação das Associações dos Fiscos Estadual, que defende, que inclusive é o pessoal que estão orientando muito o PL 561, que está no Senado, que defende que os estados que devolvam o que a União pagou com correção e pronto. Se pagou a maior, que a União devolva para ele. Então, a gente tem essas duas entidades e outras pessoas que estudam essa dívida e vê que ela é um monstro mesmo. Se a gente não atacar e matar esse monstro, daqui 20 anos, 30 anos, a gente vai estar discutindo essa dívida. Mas tem que puxar o novelo. Tem que puxar o novelo. E também o não pagamento dessa dívida é que dá poder de ação. Então, muitos não querem que essa dívida seja paga, porque você vai ficar sempre de pires na mão. E pires na mão, Vivian, política de pires na mão não rima, né? Não rima com democracia. Se a gente quer ser um país democrático, a gente tem que enfrentar as nossas mazelas, realmente pôr os dedos nas nossas feridas, em relação à reforma tributária, olhar essa gestão pública, né, a política cambial, a política fiscal. Eulália, sempre um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço mais uma vez o espaço. E a gente está aí na luta como cidadã e a gente tenta fazer o que a gente pode, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem experiência. Muito obrigada mais uma vez. Eu conversei com a economista Eulália Alvarenga, ela é ex-coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã e é também especialista em gestão pública. Ela veio comentar para nós esse acordo que está sendo amarrado entre o governo federal e os governadores dos estados para uma renegociação das dívidas dos estados brasileiros. Isso depende, algumas coisas dependem de PEC e tal, mas enfim, há uma negociação em curso e os governadores parecem estar aceitando aí um adiamento do pagamento da dívida, um alongamento dessa dívida, alguns aspectos que a Eulália estava aqui gentilmente analisando para a gente. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.